Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês os canos de PVC que eu utilizo aqui, né? A partir desses canos, né? Eu corto e faço a planagem, né? Das placas para ser utilizado para fazer as peças, certo? São várias peças que eu faço hoje em dia em PVC, né? Então, pessoal, de algum tempo para cá, né, eu comecei a desenvolver peças em PVC, né? Aquelas peças mais planas e depois passei a fazer as formas, né? Como eu já mostrei algumas, né, aqui no canal. Vou desenvolver mais formas, né, também para fazer outras peças, certo? E também as formas que eu vim a fazer, eu vou fazer o PDF também, né? E colocar aqui no canal, né? Será gratuito, certo? Eu vou fazer mais formas ainda, né? Eu tenho algumas aqui, mas ainda não todas que eu e vocês aí que trabalham com miniaturas precisa, certo? Porque são bastantes, né? Então, pessoal, este aqui, olha, esse é o cano de 40 milímetros, certo? Cano de 40 milímetros é utilizado, certo? Eu utilizo aqui todos esses quatro. Este é o de 100 milímetros, certo? Este é o de 150 milímetros e este aqui, o de 200 milímetros, ok? Vou também especificar as aplicações, né, que eu utilizo de cada espessura de PVC e qual a peça que eu utilizo, né, o PVC, a espessura para moldar, certo? Então, pessoal, este aqui, olha, o cano de 40 milímetros, né, 4 centímetros é 40 milímetros, né? A espessura, pessoal, do PVC dele, né, fica de 1,5 milímetros, certo? Este é o cano de PVC de 40, certo? Outra coisa também, pessoal, existem uns canos marrons, né? Mas aqui por dentro, olha, aqui eles não são lisos, assim como este branco, certo? Principalmente o cano de 100 milímetros, o de 150. Existem outras marcas, algumas marcas que eles são corrugados aqui por dentro, né? Eles não são lisos como este aqui, certo? Então, se a gente cortar e fazer a placa, então dá um certo trabalho para a gente lixar, né? E acaba comprometendo a espessura, né? Se a gente precisar de lixar muito, compromete a milimetragem aqui da espessura, certo? Então, este aqui é de espessura de 1,5, certo? Cano de 40. Este aqui é o cano de 100 milímetros, né? Que é 10 centímetros, né? Ele tem a espessura de 2 milímetros, certo? 2 milímetros a espessura do PVC dele, certo? Ele é 100 milímetros, que são 10 centímetros, né? Na verdade, a gente mede aqui, olha, para vocês verem. Ele dá 10,2, né? Mas é falado cano PVC de 100 milímetros, certo? Bem, agora vem o de 150 milímetros, que a espessura dele é de 3 milímetros, certo? A espessura do PVC é 3 milímetros, correto? E por último aqui, o de 200 milímetros, né, que são 20 centímetros, né, o diâmetro dele aqui, né, e a espessura do PVC dele, pessoal, é de 4 milímetros, certo? A espessura de 4 milímetros, correto? Então, pessoal, aqui, olha, eu faço da seguinte forma, né? Eu corto ele assim, né? Geralmente uma largura de
de 4,5, 5 centímetros de largura assim, certo? E aí eu faço um corte aqui, né? E aí eu começo a aquecer, né? Eu vou mostrar em seguida aqui para vocês como fazer, né? Então, a forma mais prática é a gente utilizar-se um aquecedor, né? A gente vai aquecendo, né? Quando ele começar a ficar mole, né? Ele começar a balançar, certo? Aí a gente coloca em uma superfície plana, né? E coloca algum peso por cima, né? Desde que também seja plano, certo? Que não tenha nenhum alto ou baixo relevo, senão fica o desenho, né? Quando o PVC está aquecido, se a gente colocar alguma peça aqui que tem um desenho, vai ficar o desenho, certo? Então, porém existe também uma forma alternativa, né? Que tanto eu utilizo como vocês podem estar utilizando, né? Através de uma chama, né? Uma vela, né? Que eu utilizo aqui, né? Coloco assim acima da chama, 3 centímetros acima da chama. Aí ele começa a ficar flexível, né? Começa a balançar e aí pronto, já fica no jeito da gente colocar o peso para ele ficar plano, certo? Porém, pessoal, aquecido na vela, né? Nenhuma chama, alguma coisa assim, ele pode vir a ficar amarelado aqui nessas partes aqui onde ele recebe a quintura, né? Porque com o aquecedor não tem esse problema, né? Com o aquecedor não tem esse problema, né? Ele vai aquecer, né? Por completo, mas não vai ficar amarelado, né? Eu já fiz aqui, né? Inclusive o meu aquecedor deu um problema aqui na minha cidade, eu não encontrei para comprar. E efetuei a compra e ainda não chegou, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui na sequência aqui a forma alternativa que eu utilizo, né, para planar ele, certo? Este aqui, né, é o mais fácil para a gente planar tanto com o aquecedor quanto com a chama, né? É o mais prático, né, mais fácil, porque a espessura dele é mais fina, né? Então ele aquece mais rápido. Seguida vem esse, depois este e o último, este aqui, certo? Tanto com o aquecedor quanto com a chama, ele vai demorar um certo tempo a mais, né? Devido à espessura, né? E também, pessoal, é mais demorado para ele esfriar, para não vir a ficar com alguma tortura, né? Algum defeito, certo? Este aqui, ele aquece rápido, como a gente demora mais tempo com ele prensado para ficar plano, certo? Este também é menos tempo para aquecer, menos tempo também para ficar prensado, certo? O de 100 milímetros, que a espessura é de 2 milímetros, certo? E este aqui já precisa demorar mais um tempo, né? Prensado para ele ficar plano. Porque esse aqui, o de 150 milímetros, o cano, ele é 3 milímetros, né, como eu disse. Então ele já requer mais um tempo, tanto para aquecer quanto para ficar prensado para ficar plano, certo? Por último, esse aqui, né, 4 milímetros, ele demora um pouco mais para aquecer, né, para ficar no ponto de planar. E também demora mais para a gente, né, ficar com ele prensado, né? Tem que esperar, aguardar um pouco mais até ele esfriar, né, para ele não vir a dobrar, certo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, né, como aquecer aqui, a forma alternativa, né, que eu tenho aqui e creio que vocês fazem também, certo? Então, pessoal, mostrar aqui para vocês, né, que pode ser feito dessa forma, né, o aquecimento, né, para planar o PVC, né. Pode ser feito o aquecimento com soprador térmico, certo? Não estou utilizando o meu aqui para mostrar para vocês, porque deu um problema e um novo que eu comprei ainda não chegou, certo? Mas e na falta de um aquecedor, vocês podem fazer dessa forma, certo? É rápido, olha aí para vocês verem. O PVC ele já começa a ficar mole, certo? Ele já começa a balançar, ó, e nesse ponto aí já está pronto para planar, certo?
pra gente fazer a placa, ok? Aí, quanto mais vocês aquecer ele assim na vela, né, para quem não tem um aquecedor, ou fazer uma coisa rápido, às vezes alguma peça que seja rápida, aquecer um lugar assim específico, vocês podem fazer dessa forma aí, certo? Agora, colocar uma madeira aqui plana, né, e firmar um pouco aqui com uma certa pressão aqui, certo? Que é para ele ficar plano, né? Ficar a placa já como esta aqui, certo? Aqui eu já planei, né? E já está a placa pronta, né? Então, olha aí para vocês verem, ó. Já esfriou, né? E a placa já está já plana, né? Aqui vai fazer a mesma coisa, né? Vai aquecendo aqui até completar, né? O aquecimento e fazer toda essa parte arredondada ficar a placa, certo? Da mesma forma, né? A gente vai aquecendo e ele vai ficando, vai dobrando, né? Quanto mais a gente aquecer, né? Mais, porém, com uma certa distância, né? A gente tem que manter o PVC uns 3 centímetros da chama, certo? Para evitar ele, ó, para vocês verem, fica um pouco amarelado, né? Onde a gente demora um pouco, né? E já com o aquecedor ele não vai acontecer isso, né? Com o aquecedor ele fica normal os dois lados, certo? Então é dessa forma, pessoal. Vai fazer um serviço rápido, alguma coisa assim, dá para fazer dessa forma, certo? Mas o correto é usar um aquecedor, porque o aquecedor ele vai aquecer toda a parte, né? De uma forma igual, né? Uniforme, né? Olha para vocês verem, ele já começa a se dobrar, certo? E aí a gente vai aquecendo as partes e vai planando, né? Lembrando que é uns 3 centímetros de distância da chama, certo? Fica bem quente, né? Fica quente mesmo. Mas mantém uns 3 centímetros, certo? E aqui novamente, firmar aqui com a madeira plana aqui, para que ele fique plano, certo? Olha aí, ó. Fica dessa forma, certo? Aí sempre manter um pouco mais distante, né? E aqui também não danificou, né? Só ficou um pouco amarelado, né? Devido à chama. E aí é só lixar, certo? Só não pode deixar queimar mesmo, certo? E sempre também para fazer dessa forma aqui, pessoal, utilizando máscara, certo? Máscara protetora, certo? Para evitar algum cheiro que sai aqui, certo? Porque PVC, quando a gente aquece assim com chama, ele costuma sair um cheiro. Eu recomendo utilizar uma máscara, de preferência uma máscara boa, certo? Para não sentir de forma alguma o cheiro, certo? Já com o aquecedor, solta um cheiro, mas é menos, certo? Do que aquecer com a chama, ok? Então, pessoal, é dessa forma que eu faço aqui, né? Quando eu não estou com o aquecedor, né? É uma forma, né, que vocês podem utilizar, certo? Mas eu recomendo o aquecedor, né? Porque vocês vão aquecendo, né? Planando ele de uma forma que não precisa utilizar a vela aí com a chama, né? Porque acontece isso, olha aí para vocês verem, certo? Acontece isso. Com o aquecedor não vai acontecer, né? De ficar amarelado, não. Fica todo branco, certo? Então, pessoal, é dessa forma, né? Se for fazer um serviço rápido também, que às vezes necessite aquecer só algum lugar, também é uma alternativa, né? Como eu estou dizendo, a vela assim é uma alternativa, né? Que eu utilizo aqui, certo? Mas o correto é o aquecedor, certo? Então, pessoal, é dessa forma, né? É aí a alternativa que eu estou mostrando para vocês, mas o correto é com o aquecedor e fica plano mesmo. Olha aí para vocês verem, que fica plano mesmo, né? Aqui fica no ponto já de lixar, né? E fazer a peça, ok?
Então, pessoal, já expliquei para vocês aí, né, como vocês planar, né, as placas em PVC, né, a forma alternativa, já mostrei como fazer, né. E aqui agora eu vou mostrar as aplicações, né, as milimetragens que eu utilizo para fazer as seguintes peças, né. Então, começando por esse aqui de 4 milímetros, né, que é o PVC de 4 milímetros. Este aqui, pessoal, eu utilizo para fazer as longarinas da plataforma da quinta roda, certo? As duas longarinas que são colocadas por cima do chassi, certo? E também vou utilizar em caixas de baterias, né, para miniaturas. Essas caixas de bateria, pessoal, eu vou fazer, né, vou fazer o projeto e vou em PDF, certo? Que vai ser do Scania T113 e do R113, certo? E também de outros vários modelos, certo? Eu vou utilizar este PVC de 4 milímetros de espessura. Eu vou fazer também, mostrar aqui para vocês como fazer, como cortar, como montar, enfim, né? Todo o processo, né? Do início ao fim, certo? É um PVC de 4 milímetros de espessura, certo? Bem, agora vem o de 3, né? 3 milímetros. Que as aplicações são para feixes de molas, certo? Feixes de molas, tanto dianteiro quanto traseiro, certo? Vou explicar também em vídeo, né? Já coloquei aqui no canal para vocês o PDF das formas, né? Para deixar ele assim, né? Semi-arqueado, né? E também vou explicar como fazer todo o processo de montagem, certo? Tenho alguns vídeos aqui no canal, mas ainda não fiz um completo, que farei em breve, ok? Também utilizo para aqui o jumelo do feixe dianteiro, né? Na parte de trás, né? Na parte de trás, porque aqui, olha, tem essa peça aqui, ó, são duas, né? Que é de PVC 2 milímetros, né? E este aqui, ele vem aqui, certo? Este é aqui. Então, essa peça principal aqui, onde ela é o perfil de U, ela é feita com o PVC de 3 milímetros, né? E colocado uma placa de 2 milímetros interno aqui por dentro. Olha para vocês verem a emenda e a colagem, ok? Também os suportes aqui das cuícas, né, do eixo dianteiro, também é feito em PVC de 3 milímetros. As mangas de eixo, né, aqui eu tenho uma manga de eixo normal, né, e aqui a manga de eixo para eixos de caminhões configuração 8x2 ou 8x4, certo? Porque eles já são feitos assim para a gente colocar a barra de ligação de um eixo para outro para ter o mesmo movimento, ok? Então, pessoal, esses aqui, né, são as aplicações, né, para o PVC de 3 milímetros, né? São essas aplicações aqui, né? Feixes de mola, dianteiro, traseiro, manga de eixo, certo? Entre várias outras, certo? Bem, agora a aplicação do PVC de 2 milímetros, certo? Então, utilizo para fazer os suportes, né, dos tanques, certo? Já mostrei também em vídeo para vocês como fazer aqui. Ok? Vou deixar também o card aqui na tela para vocês verem, ok? E aqui é todo feito em PVC de 2 milímetros, né? Menos essa parte aqui por dentro, né? Essa parte aqui, olha, ela é feita com PVC de 3 também, certo? PVC de 3. Agora as duas laterais aqui e esta placa aqui, PVC de 2 milímetros, correto?
Também utilizo o PVC de 2 milímetros para fazer a luva do cardan, que é esta aqui, né? PVC de 2 milímetros. Tenho a forma desta daqui. Vou mostrar para vocês em vídeo. Vou fazer também o PDF, certo? Aqui a luva do cardan. Aqui é o jumelo para a configuração de 4x2. Também é utilizado PVC de 2 milímetros. E aqui no centro, aqui para unir uma peça a outra, é uma placa de 3 milímetros. Ok? Porque aí ele vai trabalhar desta forma, certo? Dessa forma aqui, né? Configuração de 4x2 para os feixes de molas traseiros, ok? Então, também essas placas aqui que vão por baixo do eixo, né? Que aqui esses 4 furos são aonde coloca os grampos, né? Dos feixes, certo? São onde coloca os grampos do feixe de mola, né? O feixe de mola fica aqui por cima, certo? E aí tem os grampos, ok? Tanto o eixo dianteiro quanto os eixos traseiros, certo? Essa é o PVC de 2 milímetros. Essas duas peças aqui que faz parte do jumelo, né? Que eu mostrei aqui para vocês, que ela é uma de um lado e outra de outro, certo? Aplicação também PVC de 2 milímetros para elas duas. Vou detalhar também em vídeo, né? Breve, quando eu fizer. Aqui a largura, essas distâncias para vocês fazerem os furos, vou especificar tudo, certo? Hoje eu estou especificando, né, a aplicação do PVC, né? As espessuras do PVC, né? Para determinada peça, ok? Aqui também tenho o jumelo dianteiro, né? Do feixe de mola dianteiro, que ele fica aqui, certo? Dessa forma, né? Ele é furado aqui, eu coloco um parafuso para fixar ele por baixo do chassi, dessa forma, certo? E aqui tem o pino, né? Para fixar ele, ok? Então, pessoal, todas essas peças aqui PVC de 2 milímetros. Esse também aqui é que faz a fixação do estirante do eixo. Também isso tudo eu vou detalhar em vídeo para vocês, né, em vídeos futuros, certo? Então, pessoal, aqui essas últimas aqui, né, que eu mostrei, PVC de 2 milímetros, que é este PVC aqui, certo? E agora, pessoal, por último, né, vamos a este aqui, né, que é o de 1,5, certo? De 1,5. Então, pessoal, esse aqui, né, é o de espessura mais fina, né? Eu utilizo para fazer as balanças, né? As balanças central, suportes para amortecedores, né? Tem aqui até um feito ainda não tá furado, né? Futuramente, quando eu estiver abordando esta área de amortecedores, né, eu vou especificar direitinho para vocês, certo? E também é utilizado para fazer, né, o suporte do para-choque traseiro, certo? Para-choque traseiro, aqueles para-choque que fica duas partes fixas no chassi e o para-choque ele balança, né? Então ele tem que ser feito a parte que fica fixa no chassi com PVC de 1,5 milímetros, certo? Então, pessoal, esses PVC que eu utilizo aqui, né? Aqui na minha cidade eu não encontro o PVC expandido, né? Não encontro. E aí eu busquei esta alternativa, né? De trabalhar com o PVC utilizado dos canos, né? E é um material muito bom, pessoal. Muito bom mesmo para trabalhar, né? Tudo bem, eu sei que dá um certo trabalho, né? Pra gente que utiliza eles, né? Cortar o cano, planar e tudo. Mas enfim, né? É um trabalho que depois ele vem a facilitar a gente, né? Pra gente fazer várias peças, certo? Eu trabalho e recomendo
para vocês aí, meus colegas aí de profissão, certo? Que também quem está iniciando agora, porque sei que já tem vários colegas aí que trabalham, né, com o PVC, certo? Mas para quem está iniciando agora, eu recomendo, né, que o PVC é bom mesmo para trabalhar. É uma dos materiais melhores para a gente fazer questão de peças para miniaturas, né? Porque veja bem, pessoal, uma peça dessa daqui, ó, ela feita em PVC, como esta, ela não quebra de forma nenhuma, né? Você pode jogar ela no chão, ela não danifica, né? Não quebra de forma alguma, né? Então você pode mover ela aqui, que ela não danifica, né? De forma alguma, né? De forma alguma, né? Soltou, ela tá uma peça normal, né? Pode deixar ela cair, ela não há problema nenhum, certo? Então, pessoal, espero ter ajudado a vocês aí, né? Que faz por profissão, por hobby, né? E peço a vocês que deixem o like, né? Porque é muito importante, pessoal. O like aí é muito importante para o canal, né? Quanto mais o canal crescer, mais eu tenho condições de estar mostrando aí, explicando para vocês, né? De uma forma gratuita aí, como se faz as peças, certo? Então, portanto, quem assistir, deixa o like, certo? Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.